O Senado analisa o projeto de lei 06 de 2009, que reestrutura o sistema brasileiro de defesa da concorrência. O objetivo da proposta é tornar o sistema mais racional e seletivo na análise de fusões e aquisições, de modo mais rigoroso no combate aos cartéis. Para debater o assunto, convidamos o senhor Arthur Badim, presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, e o deputado Vinhati, do PT de Santa Catarina, que foi presidente da comissão especial que examinou esse projeto. Doutor Arthur Badim, o CAD, o senhor pode remontar aí a 1945, quando foi criado o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, chamada Lei Malaya, como a alcunhou, como a designou Assis Chateaubriand, temendo que ela fosse aplicada contra ele, que tinha aquela cadeia poderosa de emissoras de jornais, de emissoras de rádio e televisão, né? Perfeitamente. Em 45 foi criada a Comissão de Defesa Econômica, que logo após ter sido criada, ela foi praticamente natimorta, porque sofreu uma grande resistência do Assis Chateaubriand, que via naquela lei uma ameaça ao seu conglomerado, que era o Diários Associados. E por isso só em 62 é que o Brasil veio a ter uma lei de defesa da concorrência com a criação do CAD. Só que de 62 a 93, esse órgão ele teve uma participação pouco expressiva na economia nacional, porque era um órgão cuja missão institucional, defender a concorrência, era contraditória com as políticas econômicas adotadas até então. O que faz um órgão? Intervenção do Estado na economia. Exatamente. Nesse período, nós temos uma forte participação do Estado, controle de preços, as comissões interministeriais de preços, tabelamento, congelamento. Então, o que um órgão de defesa da concorrência faria num período desse? Na década de 90, nós temos a liberalização da economia, o fim desses planos econômicos de congelamentos, tabelamentos, e aí concorrência passa a ser um pilar da política econômica. Doutor Vinhati, deputado Vinhati, do PT de Santa Catarina, foi o presidente da comissão especial que examinou esse projeto. Qual é a sua avaliação dos termos desse projeto? Bem, Tarcísio, uma alegria estar aqui. Que agora está no Senado, né? Pois não. Alegria estar aqui com você novamente, o Nós Badim, nosso presidente do CAD, não é? E conselheiro, não é? Porque para ser presidente tem que ser conselheiro, não é? A todos os conselheiros do CAD. Dá alegria de poder estar aqui e ter presidido aquele momento aquela comissão importante na Câmara dos Deputados, na qual, na época, como presidente, a gente designou o deputado Ciro Gomes para ser o relator, não é? Que já era ministro, inclusive, da Economia e fez um trabalho, já inclusive, foi ministro da Fazenda. Fazenda, isso foi fez um trabalho fantástico na relatoria. Conhece não é? a economia brasileira. Isso, nós trabalhamos, ouvimos a sociedade como um todo, fizemos um monte de audiências, construímos de par e passo todas as mudanças, nós não fizemos qualquer alteração, toda a construção foi discutida, de fato, com o CAD para ser o mais próximo possível daquilo que era objeto de desejo construído pelo CAD e pelo governo. Porque o projeto de lei que está aí, por mais que tenha autoria de vários deputados, tem um projeto que virou o projeto principal, que foi encaminhado pelo governo, que vinha em debate interno do governo antes do presidente Lula, inclusive, não é? Já vinha do governo anterior. E daí o presidente Lula teve, vamos dizer assim, junto na época a Beth, que era presidente do CAD, e com o ministro Palocci, teve a coragem, vamos dizer, de mandar para a Câmara aqui esse projeto de lei, e de fato unificando o sistema de concorrência. Porque o que nós estamos fazendo nesse projeto? Eu acho que é isso importante. Importante eu vir hoje aqui, estar com o presidente do CAD aqui, porque nós estamos, primeiro, dando mais poder para o CAD. Hoje o mundo inteiro acaba se organizando em monopólios, oligopólios, não é? Além dos cartéis que são montados hoje, não é? As grandes corporações isso. multinacionais. Isso, elas vão se fundindo. E o Brasil, principalmente agora, que nossa economia vai prosperar muito, nós precisamos de um CAD cada vez mais ágil, mais forte, que o conselheiro, de fato, tem um papel importante, não é? Mas que o CAD também tem um papel, vamos dizer assim, mais ágil na análise das questões. Então, quando cria uma espécie de agência nacional, unificando aquilo que faz uma secretaria especial lá no Ministério da Fazenda e a Secretaria do Direito Econômico no Ministério da Justiça,
Quer dizer, tu unifica tudo num único sistema e garante, de certa forma, que esse único sistema seja fácil e ágil de analisar. Primeiro, tu diminui a burocracia, diminui o custo do Brasil, não é? Tu empodera essa agência nacional. Tu cria uma superintendência especial para fazer análise, porque hoje, com certeza, o Badim sabe mais do que eu, mas quase 90% daquilo que vai para o Conselho do CAD pode ser feito uma triagem, sem tirar o poder, inclusive, do conselheiro avocar para ele aquela mudança, se achar que precisa fazer uma mudança. Porque muita coisa que chega, inclusive, lá, pode ser feita uma triagem e resolver, inclusive, sem precisar ir para o Conselho. O Conselho tem que ser dedicado, de certa forma, às questões maiores, não é? Dos julgamentos, das análises de julgamento. Cada conselheiro tem que fazer um estudo delicado, tanto é que o conselheiro sempre é um conselheiro especializado, não é? Não é qualquer João Ninguém que vira conselheiro, tem que ser uma pessoa, de fato, com graduação nas áreas, não é? E indicado, inclusive aprovado pelo Senado Federal para ser conselheiro do CAD. Nós precisamos preparar, de fato, o nosso sistema de concorrência nacional para a nova realidade econômica brasileira. Quando eu falo aqui, nós vamos crescer muito nos próximos anos. Nós podemos ser e ter uma capacidade de ser a quinta economia mundial. O investimento internacional no Brasil está muito grande. E esse investimento internacional no Brasil também pode começar a se apropriar de empresas importantes no capital nacional, e quando a gente vê, tem monopólios organizados no mundo inteiro que, de certa forma, ferem o sistema de concorrência no Brasil e no mundo. Então, nós estamos entrando numa rota e numa construção de um sistema extremamente moderno. Aquilo que está no projeto de lei, que foi aprovado na Câmara, que está no Senado agora, torna o nosso, com certeza, um dos sistemas mais modernos do mundo. Entre os mais modernos, se não é o mais moderno do mundo. Eu tive oportunidade de estudar junto, inclusive, com o nosso consultor, com o Ciro Gomes. Nós não viajamos, não fomos para outros cantos do mundo, mas estudamos as experiências, Tarcísio, do mundo inteiro. As legislações. A legislação do mundo inteiro. Tive oportunidade, inclusive, de estar aqui no Brasil por 2 vezes, em momentos diferentes, uma com o Bedim, outro com a Beth, com o presidente do sistema de concorrência norte-americano, e ouvi os elogios deles e a esperança, de fato, que nós aprovasse essa lei e colocasse também o Brasil nessa nova órbita, vamos dizer assim, de legislação segura para os investimentos nacionais e internacionais e também, de certa forma, de acordo com o sistema de concorrência internacional. Os Estados Unidos estão aguardando isso porque isso colabora. Quando tu tem um sistema semelhante ou parecido, ou mais avançado que eles, inclusive, garante que, de certa forma, o trabalho de troca de experiência entre os dois países pode ser muito mais ágil, muito mais eficiente. Agora, doutor Arthur Badim, como é que o senhor vê essas alterações que foram feitas no Senado ao projeto? Antes de responder diretamente a sua pergunta, Tarcísio, eu queria reforçar o que o deputado Vinhati comentou. De fato, após a crise, nós temos um reposicionamento dos investimentos em todo o mundo. E esse fluxo de capitais que está saindo de alguns países está procurando novas oportunidades. Sendo que a Europa está numa fase de depressão, né? E o Brasil é certamente um destinatário potencial para esses investimentos. Só que para que ele não perca na disputa, porque os países também concorrem em suas legislações para qual é o país que oferece uma legislação mais segura, mais clara, mais célere, menos burocráticas. E o meu receio, Tarcísio, deputado, é que nós percamos essa oportunidade de diminuir, de reformar a lei do CAD e, com isso, diminuir custo Brasil. Porque a lei atual ela é extremamente burocrática, ela impede que o CAD tome decisões rápidas num tempo econômico razoável. E o que o projeto vai fazer é estabelecer prazos máximos para análise de uma fusão-aquisição. Por exemplo, uma operação como Sadia Perdigão, que envolve duas empresas bastante conhecidas e grandes, houve operação já faz mais de 14 meses e a operação ainda não teve uma decisão final do CAD. Por quê? Não é porque os servidores não trabalham com afinco, muito pelo contrário. O problema é que a nossa lei estabelece uma série de instâncias e etapas processuais que acabam obrigando o processo, é uma verdadeira procrastinando, né? Via crucis de instâncias e etapas, que torna traz
uma incerteza jurídica sobre a realização dos negócios no país. Se o projeto de lei já tivesse sido aprovado, tal qual votado aqui na Câmara, uma operação como desta complexidade, como essa que eu mencionei, já teria que ter tido uma resposta em até 6 meses. Então, o que o projeto faz é criar um prazo máximo de análise para as operações simples de 20 dias, e nós estimamos essa simples em 87% das operações que são apresentadas, e nos casos complexos, em até 6 meses. É exatamente o caso da Sadia Perdigão. O caso da Sadia Perdigão e vários outros casos importantes. Mas esses são os prazos que colocam a legislação brasileira na linha das melhores práticas internacionais, como mencionado pelo deputado. O Brasil não está inventando a roda, muito pelo contrário. O que o Brasil está fazendo com essa legislação é alinhando o seu controle antitruste naquilo que tem de melhor no mundo. Esse sistema que o Brasil tem hoje só é comparável ao do Egito e ao do Paquistão. E o que nós queremos é ter um modelo parecido com o da Europa, dos Estados Unidos, dos países europeus. São países desenvolvidos. Agora, em relação ao Senado, as mudanças do Senado, eu acredito que vieram para bem. É impressionante, nos traz bastante satisfação como cidadãos ver que o processo legislativo, democrático, ele promove sim o aprimoramento nós temos aqui o trabalho louvável do deputado Vinhati, que houve mais de 10 audiências públicas debatendo com a sociedade, debatendo com os diversos empresários, entidades de defesa do consumidor, e que produziu um texto bastante bom e bastante coerente. No Senado houve mudanças bastante pontuais, quase que eu diria de redação, num artigo ou no outro, mas no que tem de espírito... Respeitando a proposição original da Câmara. Sem dúvida, aquilo no coração foi mantido. Eu diria que aprimorou, resolveu dúvidas jurídicas que poderiam ser suscitadas no futuro. Então, o texto, nós confiamos, esperamos muito que o Senado, nesse esforço concentrado, agora de julho, vote, para que a Câmara possa reapreciar as emendas e finalmente aprovar esse projeto. E o senhor, deputado Vinhati, como é que vê essas mudanças que foram promovidas no Senado? Eu inclusive, Tarcísio, estava comentando no início, antes de nós começar a fazer o programa, que a gente acabou não se apropriando das mudanças do Senado, porque é um pouco normal da casa não se apropriar das mudanças quando ela vem, inclusive, para a Câmara dos Deputados, não é? Então, quando o Badim diz para nós, não, as mudanças do Senado, elas só colaboram no aperfeiçoamento, com certeza na Câmara não vai ter qualquer tipo de mudança, porque nós fizemos um trabalho exaustivo de discussão aqui na Câmara. Não é? Aquelas audiências públicas que nós fizemos foi para ouvir a sociedade inteira. E os lobbies não são fáceis. Eu quero dizer para você, Tarcísio, que nesse projeto teve muito lobby. E, de certa forma, quem faz o relato, quem faz a presidência da comissão, tem que estar isento dos lobbies, porque se você ceder aos interesses dos lobbies, porque tem gente que quer praticar, assim, a má concorrência. Interesses corporativos. Interesses corporativos, interesse comum, muitas vezes, de alguns setores, inclusive de quem, inclusive, lesou o dinheiro do consumidor, não é? Porque quando tu organizar um cartel, muitas vezes em áreas diferentes, como teve até de Brita, que o CAD pegou, não é? Até de Brita, em São Paulo, em Pleiteiras, em cartel de Brita, onde tabelaram preço, não é? Organizaram preço. A concorrência é a favor do consumidor. É a favor do consumidor, é de fato para garantir que possa ter concorrência para diminuir preço final para a garantia do consumidor. Porque e também para garantia de qualidade. Garantia de qualidade. Isso, absolutamente certo também nesse processo, para garantir qualidade. Porque se não tiver a qualidade, não tiver um preço final diferenciado, e de repente, e quando tem poucas empresas que produzem o mesmo tipo de produto no mundo, elas acabam muitas vezes fazendo com que o preço, muitas vezes, se torne abusivo. Nós mesmo, muitas vezes, não tem a patente construída, não é? Isso é muito comum. As empresas internacionais constroem patentes sobre um determinado produto. E essa patente, muitas vezes, encarece o produto. Eu vivo falando aqui um produto que revolucionou o mundo, mas se torna caro. Hoje, a caixinha de leite da Tetraplac, por exemplo, ela é tão cara, igual o leite, muitas vezes, que o produtor ganha na ponta a caixinha.
E o produtor trabalhou um monte para produzir aquele litro de leite e ele ganha tanto quanto a indústria ganha pela caixinha, que é um produto extraordinário. Ele está aí, senão o suco não estava consumindo, nós não estávamos consumindo o leite do jeito que a gente consome, não é? Agora Hoje, tem prazo para caducar também. Isso. Então é o seguinte, quando a gente fala sobre essas questões, para nós entender um pouquinho daquilo que a gente está falando, não é? Ou quando fala da brita, não, pode ser um produto que não é tão importante, mas quando tu monta o cartel e diz assim, não vamos dobrar o preço sobre esse processo da brita e não tem concorrência, e combina com a meia dúzia de empreiteira e propõe as outras menores a entrar no mesmo sistema, que elas vão ganhar com isso, isso encarece a construção civil de forma geral, muitas vezes, não é? Então, o CAD tem que estar, de certa forma, aquilo que nós acabamos de falar aqui, reforçado para fazer esse enfrentamento, não é? Aquilo que vai para o tribunal tem que ser as questões mais importantes, ou aquilo que o conselheiro achar importante vai avocar, não é? Tem que ter essa análise prévia que vai ser feita pela superintendência, vai fazer, dar agilidade ao processo, desburocratiza totalmente, não é? Porque cria uma agência importante, então facilita, acaba com esse celeuma que o próprio presidente do CAD aqui colocou, que fica volta e meia de mão atada para dar resposta para a sociedade, em um processo que ele começa a analisar quando ele entra lá, se ele for reconduzido, porque hoje o conselheiro tem 2 e mais 2, pode ser reconduzido 4 anos. Não é curto, não, esse mandato? De certa Os forma, mandatos não são também curtos. também é curto, né? 2 mais 2. Até tinha a proposta inicial do governo de ser 4 direto, não é? Daí tu fazia... O projeto não muda isso, né? O projeto muda isso, não? Fica 4 anos direto, não é? Muda isso, não mais 2 mais 2, 4 direto, porque dá mais poder para o conselheiro, dá mais autonomia para o conselheiro também, porque muitas vezes ele fica 2 e depende da indicação novamente política, então ele vai lá, vai ser escolhido e vai ficar 4 anos. Acaba com essa questão de precisar agradar alguém, vamos dizer assim, em tese, né? Eu sei que ele não precisa necessariamente fazer isso, vai ser a competência, vai indicar, mas pode acontecer em determinado momento, precisa agradar alguém para ficar, não é, na política. Então ele fica 4 anos direto, dá mais poder para ele, não é? Para ele depois ter a saída e ficar um rescaldo mais um tempo aí para não precisar advogar em torno dessas questões. Mas eu queria falar de uma outra coisa aqui também sobre essa questão, Tarcísio, se me permite. Porque hoje, por mais que nós vamos reformular, e nós precisamos aprovar rápido no Senado, espero de fato que o Senado cumpra isso o mais rápido possível e retorne para a Câmara para nós garantir essa análise na Câmara dos Deputados também, e vão fazer isso, viu, presidente? Bem rápido, na Câmara aqui. Vamos fazer ainda esse ano, se voltar do Senado rápido, vamos fazer ainda esse ano para ter a sanção do presidente Lula e poder entrar em vigor, não é, no começo do ano que vem, com certeza, essa lei que seria importante para nós. Eu quero falar da justiça. Hoje nós precisamos também repensar, depois da reformulação desse projeto, nós temos que discutir junto com o CAD e junto com o Supremo, nós precisamos de uma justiça mais especializada nessa área da defesa da concorrência. Sabe o que acontece hoje? Muitas vezes o CAD está ali, faz um trabalho espetacular e vai para o judiciário não tem especialidade notória nessa área, porque não tem uma vara específica para isso, não é hoje, na justiça brasileira. E nós vamos ter que se debruçar sobre essa questão e muitas vezes cai na mão de um juiz que não é culpado porque ele não se preparou, a universidade não preparou para isso, não é? Ou o concurso que ele fez não foi para isso, e cai para ele fazer essa análise. E não tem um tribunal, não tem uma vara especializada, que podia ter uma vara se não tivesse um tribunal especializado. Muitas vezes, todo o trabalho que o CAD faz, de forma extraordinária, acaba numa sentença judicial. Por que não criar, através de uma lei do Congresso, essa vara Mas é isso. Então, especializada? eu acho que a partir do momento que nós garantir a aprovação do novo sistema, da nova agência nacional forte, não é? Com mais poder, o CAD pode, junto conosco, daqueles deputados que já entenderam essa necessidade, junto com o do Judiciário, trabalhar com uma vara especializada, no mínimo, uma vara especializada nessa área, que pudesse, de certa forma, reforçar essa inter-relação entre a Justiça e o CAD também. Porque muitas vezes o conselheiro faz um trabalho, o tribunal aprova, não é? Alguma coisa que é importante, e vai lá na Justiça e suspende isso e fica para um processo judicial, não é, demorada, e o cara continua muitas vezes praticando aquela desconcorrência, não concorrência leal. O senhor acha que essa é uma boa providência? Uma providência legal, instituir uma justiça especializada no combate aos cartéis e na luta pela concorrência? Sem dúvida. É bastante importante que tenhamos julgadores com a oportunidade, juízes com a oportunidade de se especializarem. Preparados para julgar. Para julgar. Mas eu posso dizer que hoje o CAD reformulou a sua atividade de defesa judicial
da autarquia, através da sua procuradoria jurídica, e que isso vem gerando resultados bastante interessantes. 84% das decisões do CAD a partir de 2007 são confirmadas pela Justiça. Então, nós estamos num bom embate. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para explicar, talvez, para o consumidor por que é importante existir um órgão, em que medida o CAD ajuda a vida dele, Isso. De pessoas de carne e osso. O CAD é o órgão responsável pela manutenção da concorrência nos mercados. Toda vez que a concorrência é afastada, quer seja por causa de um monopólio, quer seja por causa de um cartel, como mencionado pelo deputado em prejuízo do Vinhati, consumidor. Exato. O que acontece? Os preços sobem. Se os preços sobem, o consumidor está pagando mais do que devia por aquele produto. É como um roubo. É como um roubo tanto quanto do trombadinha que nos leva à rua a carteira. Toda vez pior, porque é um roubo institucionalizado. E que dois empresários, muitas vezes reunidos, podem roubar milhões e milhões de reais. Toda vez que o preço sobe, diminui a quantidade ofertada. Quando diminui a quantidade, uma parcela da população deixa de poder consumir. O Tarcísio mencionou também a questão da inovação e da qualidade. Quando não tem concorrência, não há um incentivo para o empresário investir em inovação, em qualidade. Inovação é o motor das economias modernas. E tem um problema, uma questão importante, que nessa fala do Badim também, que é o seguinte: todos os bons empresários, que são quase todos, né? Não é? A gente sempre separar, prefere uma lei mais forte e prefere um sistema forte para inibir, de fato, quem pratica a injustiça na concorrência, não é? Eu acho que isso é importante também. Exatamente. Porque quando a gente fala disso, a gente diz, não, tem alguns empresários que podem praticar esse tipo de coisa, não é? Como tem alguns trabalhadores, alguns advogados, alguns jornalistas, alguns deputados, não é essa coisa. Então vamos separar. De forma geral, quando tu pega a CNI, a Confederação Nacional do Comércio, todos eles preferem um CAD forte, preferem esse projeto que a gente está votando. Todos eles. A não ser os lobbies que têm os outros interesses que são abusivos no ponto de vista do lucro sem ser a concorrência ou sem ser o trabalho justo. Claro, o projeto de lei conta com o apoio da CNI, Confederação Nacional da Indústria, da Fiesp, da classe empresarial. Por quê? Porque ele vai reduzir custo Brasil, vai reduzir o custo associado à incerteza de realização de negócios no país. Eu mencionei a questão dos prazos enormes, indefinidos para análise de um ato de concentração, o que é absolutamente prejudicial à realização dos negócios no país. O projeto vai eliminar isso, vai dar clareza, vai dar certeza para o empresário. E é por isso que é reconhecido pela classe empresarial como um projeto importante para os seus negócios. Também tem o apoio das entidades de defesa do consumidor, que são os beneficiários diretos da atividade do CAD. Um órgão mais eficiente, menos burocrático, mais ágil, certamente poderá entregar um serviço público melhor para seus cidadãos. Agora, o projeto, como disse o deputado Vinhati, ampliou de 2 para 4 anos o mandato de cada conselheiro. São 7, quer dizer, o CAD funciona como um tribunal. O senhor considera suficiente esse mandato de 4 anos? Eu acredito que sim. Eu acho que 2 anos é um prazo muito curto, é um prazo que não encontra semelhança em nenhuma outra agência reguladora. 4 anos me parece que é o ideal dentro de uma análise institucional comparada com outros países e com as outras agências aqui dentro do Brasil. Você quer dizer alguma coisa rapidamente? Não, eu acho que reforçando isso, a expectativa... eu quero cumprimentar você, Tarcísio, nesse momento. Eu acho que por chamar aqui o presidente do CAD, para nós ter oportunidade nessa televisão pública e aberta que a Câmara dos Deputados tem para a sociedade brasileira, poder discutir um tema tão importante, não é? E retomar ele para mostrar para a sociedade que o Brasil está se preparando para ser um país cada vez mais moderno, não é? E para nós ser um país moderno, nós precisamos ter legislações fortes. Quando eu tive, há 3 anos atrás, visitando aqui pela Câmara dos Deputados, com 3 deputados federais e 3 senadores, uma missão entre a aproximação do parlamento inglês e o parlamento brasileiro, quando nós fomos na Associação Comercial e Industrial, os 3 deputados e os 3 senadores brasileiros ser representados
lá em Londres, uma das questões que Londres nos questionou justamente era o nosso sistema de concorrência, dizendo que era burocrático, era frágil, era ultrapassado, não é? E eles tinham razão. E nós precisamos falar naquele momento que eles tinham razão, não é? E naquele momento nós sabíamos que já estava vindo um projeto para cá para tratar disso. Então, de certa forma, nós estamos entrando na rota de um país moderno, que nós precisamos ser ágil, com justiça forte. E o tribunal, não é do CAD, a agência vai ser uma justiça forte para preservar o direito do consumidor brasileiro. Eu queria agradecer aqui a presença do presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, doutor Arthur Rubim, e do deputado Vignati, que foi presidente da comissão especial que examinou o projeto quando tramitou na Câmara dos Deputados, que agora está no Senado. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.